Bom dia, pessoal. Vamos dar início agora à nossa primeira aula de vetores e geometria analítica. Então, aula 1. O meu nome é Marco Antônio, eu vou ser o professor de vocês de vetores e geometria analítica ao longo desse período. Tá bom? Então, a gente vai começar a nossa aula com a seguinte observação, pessoal. Na natureza, na nossa vida, em física, em engenharia, em todas as áreas e aplicações onde possa utilizar matemática, a gente vai sempre encontrar dois tipos de grandeza. Então, existem dois tipos de grandezas. Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre elas, talvez vocês já as conheçam. Então, um tipo de grandeza são as grandezas escalares. Ok? Então, grandezas escalares são aquelas que a gente pode caracterizar por um número apenas. E, para não dizer que é somente um número, e a respectiva unidade de medida. Então, as grandezas escalares são aquelas que a gente caracteriza por um único número e a respectiva unidade de medida. Por exemplo, então, quais são grandezas, exemplos de grandezas escalares? A área é uma grandeza escalar. Então, quando a gente diz que uma certa região tem 4 metros quadrados de área, 4 metros quadrados é uma grandeza escalar. A gente tem apenas um número e a sua unidade de medida. Além disso, medidas de comprimento. Então, se a gente diz que uma rodovia tem 5 km de comprimento, então essa aqui também é uma grandeza escalar. A gente tem um número 5 e a unidade de medida quilômetros, e apenas essas duas informações já caracterizam toda a medida, todo o comprimento. Um outro exemplo de medida escalar é a massa. Então, quando a gente diz 70 kg de massa, a massa ela vai ser caracterizada apenas por um número, o 70, e a unidade de medida. Agora, em contrapartida, existem outros tipos de grandezas que não podem ser expressas apenas por um número e a sua unidade de medida. Essas são as que a gente chama de grandezas vetoriais. Então, grandezas vetoriais são aquelas que necessitam de mais informações para serem caracterizadas. São aquelas que dependem de mais informações para serem caracterizadas. Por exemplo, então um exemplo clássico de grandeza vetorial é a força. Então, quando você diz que uma força está agindo sobre um objeto, você não adianta dizer apenas qual a intensidade dessa força. Então, um exemplo clássico aqui é uma força ascendente
de 4 newtons. Então aqui a gente tem a intensidade e a unidade de medida na direção que forma 60 graus com horizontal. Opa. Então, pessoal, se eu digo apenas uma força de 4 newtons, eu não estou especificando que força é essa, poderia ser qualquer uma. Então, para dizer exatamente qual força eu estou falando, eu preciso dar também uma direção, que nesse caso é a reta que faz 60 graus com o eixo, com a horizontal, e o sentido dela. Nesse caso a gente tem uma força ascendente, ou seja, ela está subindo. A gente poderia ter uma força descendente, que teria no outro sentido. Então é como se essa seta estivesse na outra ponta da nossa flecha. Tudo bem? Então esse tipo de grandeza é o que a gente chama de grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais elas vão ser geralmente representadas por flechas. Então, grandezas vetoriais são geralmente representadas por flechas. Porém, a gente poderia ter duas flechas de mesmo sentido, mesma direção e mesma intensidade, ou seja, mesmo comprimento, só que em locais diferentes. Será que eles vão representar a mesma grandeza? E sim, elas vão. Então, se eu tenho uma flecha aqui e eu pego essa mesma flecha e passo ela para qualquer outro lugar, essa nova grandeza vetorial em vermelho vai ser exatamente igual à primeira. Eu estou transladando, mas o que caracteriza a nossa grandeza, que é o sentido, a direção e o comprimento, estão sendo preservados. Tudo bem? Agora vamos... essa aqui é para a gente poder ter uma intuição das coisas. Agora vamos tentar fazer isso com um pouco mais de rigor, tá bom? Então vamos tentar definir direitinho o que é um vetor, o que é uma grandeza vetorial, e em termos matemáticos que fiquem o mais claro possível. Então, um segmento orientado ele é um par ordenado AB, onde A e B são pontos qualquer no espaço. O ponto A é chamado de origem. O ponto A é chamado de origem e o ponto B é chamado de extremidade. O segmento orientado o segmento
orientado a A, ou seja, quando a origem for igual à extremidade, então esse segmento orientado é chamado de segmento nulo. Segmento nulo. A gente pode interpretar, podemos imaginar um segmento orientado como sendo uma flecha que liga A e B. Então, podemos pensar no segmento orientado como sendo a seta ou a flecha de A até B. Então, se eu tenho aqui um ponto A e um ponto B, o segmento orientado de A até B é a seta que vai de A até B. Notem o seguinte, pessoal. Note que o segmento orientado a B é diferente do segmento orientado BA. Porque nesse primeiro cara aqui, a gente tem a seta que vai de A até B. E nesse segundo cara, a gente tem a seta que vai de B até A. Então a gente está falando de objetos diferentes. A ordem desses pontos aqui influenciam. Por isso que a gente chama ele de um segmento orientado. Ou seja, ele tem uma ordem. Beleza? A gente diz que dois segmentos orientados, então, sejam AB e CD, dois segmentos orientados. Então, a gente vai definir, a gente vai dizer que esses segmentos AB e CD possuem o mesmo comprimento, então esses segmentos orientados possuem o mesmo comprimento se os segmentos de retas que ligam AB e CD possuem o mesmo comprimento. Se os segmentos de reta AB e CD possuem o mesmo comprimento. Beleza? Então o comprimento de um segmento orientado, ele é o comprimento do segmento de reta que liga A e B. Nesse caso, a gente observa que o segmento orientado AB e o segmento orientado BA possuem o mesmo comprimento. Além disso, a gente diz que o segmento orientado AB e o segmento orientado CD, eles possuem a mesma direção. Ou são paralelos, é outro jeito da gente falar também. Ou são paralelos.
se as retas que passam por AB e CD são paralelas. Então, se a gente tem dois segmentos orientados, um segmento orientado ele é formado por dois pontos. A gente pega a reta que passa por esses dois pontos. A gente vai dizer que dois segmentos eles têm a mesma direção ou que esses segmentos são paralelos se a reta que passa por eles são paralelas. Se essas duas retas, a reta que passa por AB e a reta que passa por CD, são paralelas. Nesse caso, a gente está supondo que AB e CD são não nulos. O vetor nulo, o segmento nulo, ele é formado por um único ponto, então não tem como a gente definir uma reta que passe por eles. E por último, pessoal, se AB e CD são paralelos, ou seja, se eles possuem a mesma direção, então, nesse caso, agora a gente vai definir o sentido desses segmentos orientados. Então, se as setas AB e CD são distintas, a gente diz que os segmentos orientados AB e CD possuem o mesmo sentido se os segmentos AC e BD não se intersectam. Não se intersectam. Tá bom? Geometricamente, a gente tem esse caso aqui, pessoal. Então, dados dois segmentos orientados, AB e CD, paralelos, a gente vai dizer que eles têm o mesmo sentido se os segmentos AC e BD não se intersectam. Então, nesse caso, eles têm o mesmo sentido. E nesse caso aqui, onde os segmentos AC e BD se intersectam, eles têm sentido contrário. E o outro caso, aqui a gente está supondo que as setas AB e CD são distintas. Então, e no caso onde essas setas são iguais? Se as setas AB e CD são iguais, então a gente vai escolher um segmento orientado EF que seja paralelo a AB
e de mesmo sentido com e fora da reta AB. Então, se a gente tem que AB e CD, se as setas que passam por AB e que passam por CD são iguais, o que a gente faz? A gente vai escolher um outro segmento orientado EF paralelo a AB e de mesmo sentido de AB com E fora da reta AB. Então a gente diz AB e CD possuem o mesmo sentido se CD e EF possuem o mesmo sentido. Novamente, geometricamente, o que a gente tem é esse carinha, esse caso aqui. Então, se os segmentos orientados AB e CD, eles definem a mesma reta, então a gente vai tomar um segmento orientado EF fora dessa reta, que seja paralelo e que possua o mesmo sentido que AB, e a gente vai dizer que AB e CD possuem o mesmo sentido se CD e EF possuem o mesmo sentido. Então, nesse caso, AB e CD possuem o mesmo sentido, nesse caso, AB e CD possuem sentidos diferentes. Resumindo tudo isso, pessoal, o comprimento de um segmento orientado é o comprimento do segmento de reta, o comprimento do segmento orientado AB é o comprimento do segmento de reta AB. Logo, dois segmentos orientados possuem o mesmo comprimento se os seus segmentos de reta possuem o mesmo comprimento. A gente diz que eles são paralelos, que dois segmentos orientados são paralelos, se os segmentos de reta são paralelos, ou seja, se as setas que passam por AB e CD são paralelos. E a gente vai dizer que esses segmentos AB e CD, quando eles são paralelos, a gente diz que eles possuem o mesmo sentido se as setas, geometricamente, significa dizer que as setas estão apontando para o mesmo lado, enquanto que segmentos orientados com sentido contrário, as setas estão apontando para o lado contrário. Tudo bem? Então, agora a gente já sabe dizer quando os segmentos possuem o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. A gente vai fazer com isso uma relação, a gente vai relacionar os segmentos orientados. Então, os segmentos orientados AB e CD são equipolentes se eles possuem o mesmo comprimento se possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, dois segmentos são equipolentes se eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Note, vamos observar o seguinte, pessoal. Note que equipolente a um segmento nulo
somente outro segmento nulo. Então, pessoal, um segmento nulo, ele possui comprimento zero. Então, com outro segmento orientado ser equipolente a ele, precisa ter o mesmo comprimento, ou seja, precisa ter comprimento zero. Logo, ele também precisa ser um segmento nulo. Beleza? Notação. A gente vai escrever AB til CD quando os segmentos orientados AB e CD quando os segmentos orientados AB e CD são equipolentes. Beleza? Então, se dois segmentos orientados possuem o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, a gente escreve AB til CD. Isso significa que eles são equipolentes. Um primeiro resultado vai dizer para a gente o seguinte. Então, uma proposição vai dizer para a gente que a relação de equipolência o que é a relação de equipolência? É o que a gente acabou de definir, é dizer quando dois vetores são equipolentes. Ela é uma relação de equivalência. Para quem é do curso de matemática, talvez já saiba o que significa uma relação de equivalência. Para quem não sabe o que é uma relação de equivalência, eu vou explicar agora. Então, o que significa dizer que a relação de equipolência é uma relação de equivalência? Significa dizer o seguinte, que, primeiro, o segmento orientado AB, ele é sempre equipolente a ele mesmo. Isso é óbvio. Um segmento tem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido dele mesmo. Além disso, se o segmento AB é equipolente ao segmento CD, então a gente tem que o segmento CD é equipolente ao segmento AB. Isso também é óbvio. Se AB tem o mesmo comprimento, sentido e direção de CD, então CD tem o mesmo sentido, direção e comprimento de AB. E por último, talvez seja a relação, a única que não seja tão óbvia, mas que diz para a gente o seguinte: se AB é equipolente a CD e CD é equivalente a EF, então AB vai ser equivalente a EF. Então, se eu tenho que AB está relacionado com CD e CD está relacionado com EF, então AB vai estar relacionado com EF, ok? Uma relação que satisfaça essas três condições é o que a gente chama de relação de equivalência. No caso, a relação de equipolência, ela satisfaz isso, então ela é uma relação de equivalência.
Uma proposição importante vai dizer para a gente o seguinte: se AB é equivalente a CD, então a gente tem que AC é equivalente a BD. Essa proposição, pessoal, fica fácil da gente ver ela da seguinte maneira: se AB e CD são equivalentes, então AB, CD formam um paralelogramo. No caso, o vetor AB equivalente ao vetor CD significa dizer que esse vetor é igual a esse vetor aqui. Mas se esse cara é um paralelogramo, então esse vetor vai ser igual a esse vetor aqui de baixo. Desculpa, pessoal, no lugar de vetor eu quero dizer segmento orientado. Esse segmento orientado, ele é igual a esse segmento orientado aqui de baixo. Igual no sentido de que eles possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, esse vetor, ele é equivalente a esse vetor aqui de baixo. Ok? Se a gente tem uma relação, a gente pode definir a classe, uma relação de equivalência, a gente pode definir as classes de equivalência. Então, a classe de equivalência do segmento orientado AB é o conjunto de todos os segmentos orientados que são equivalentes a AB. Então, a classe de equivalência de um segmento orientado é o conjunto de todos os segmentos orientados que possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido que o segmento orientado AB. E agora, pessoal, sabendo disso tudo, a gente pode definir o que são os vetores. Então, um vetor é uma classe pessoal, desculpa, aqui são classes de equivalência. Eu estava com classes de equivalência na cabeça, mas são classes de equivalência. Ou seja, a classe de equivalência do segmento orientado a B é o conjunto de todos os segmentos orientados que são equivalentes a AB. E um vetor é uma classe de equivalência. Ou seja, o que é um vetor? Um vetor ele é um conjunto de segmentos orientados que possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. O vetor formado pela classe de equivalência definido pela classe de equivalência de equipolência, o vetor definido pela classe de equipolência
de AB é denotado por AB com uma setinha em cima. Então, o vetor é um conjunto de segmentos orientados que possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Isso tem que ficar na cabeça, pessoal. E se o vetor que representa a classe de equipolência do segmento AB é denotado dessa maneira. O que isso significa? AB com a setinha é o conjunto de todos os vetores que possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido do segmento orientado AB. Ok? O conjunto de todos os vetores é denotado por V3. Então, V3 é o conjunto de todos os vetores. Note o seguinte, pessoal. Note que se os segmentos orientados AB e CD são equipolentes, então os vetores AB e CD são iguais. Então, duas classes, dois segmentos equipolentes definem dois vetores iguais. E a gente vai pensar num vetor como sendo uma flecha em R3. Então, você pensa numa flecha no espaço. Essa flecha sua, você pode arrastar ela para qualquer lugar do espaço, desde que você preserve o comprimento, a direção e o sentido dela. Então, se você tem duas flechas que possuem o mesmo, que estão em lugares diferentes, mas que possuem a mesma direção, comprimento e sentido, então essas flechas definem o mesmo vetor. Então, se eu tenho aqui uma flecha, duas flechas que estão em locais diferentes, mas que possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, isso implica para a gente que os vetores U e V são iguais. Pessoal, sempre que a gente estiver colocando a setinha em cima de uma letra, a gente está falando de um vetor. Então, eu vou denotar um vetor por AB, isso aqui significa o vetor que vai de A até B, ou eu vou denotar um vetor somente por U setinha ou V setinha. Quando eu escrevo só U, então eu não estou dizendo quem é a origem e quem é a extremidade do meu vetor. Beleza? Mas nesse caso, como a gente tem duas setas iguais, que só estão posicionadas em locais diferentes, a gente diz que eles são o mesmo vetor. Um resultado extremamente importante e que a gente vai utilizar pra caramba é o seguinte: proposição seja um vetor, essa minha seta aqui ficou nem um pouco parecendo uma seta, então seja um vetor e P um ponto qualquer. Então, pessoal, dado um vetor e um ponto, existe
um único ponto B, tal que o vetor U seja igual ao vetor PB. Beleza? O que essa proposição diz para a gente? Ela diz para a gente o seguinte: se você tem uma seta, ou seja, se você tem um vetor U e você tem um ponto P qualquer, você sempre consegue pegar essa seta e colocar ela com origem no ponto P. A extremidade dela aqui vai ser o ponto B. Ok? Essa proposição ela vai ser extremamente importante para a gente e já a gente vai ver uma aplicação. Como corolário, ou seja, como consequência dessa proposição, então um corolário é que se os vetores PA e PB são iguais, então A e B são iguais. Dados dois vetores que têm a mesma, se dois vetores iguais têm a mesma origem, então eles têm a mesma extremidade. Beleza? Agora, vamos para mais algumas definições aqui. O vetor nulo é o vetor que tem como representante o segmento nulo. Ou seja, o vetor nulo é o vetor A. A gente vai denotar o vetor nulo por um zero com a setinha em cima. Então, 0 com uma setinha em cima é o vetor nulo. Se o vetor U é a classe de equipolência do segmento orientado AB, então o oposto de U que a gente denota o oposto de U, que vai ser denotado por menos U, é o vetor BA. Ou seja, se o vetor U for igual ao vetor AB, então o vetor menos U, ou seja, o oposto de U, vai ser o vetor BA. A gente vai trocar a origem com a extremidade. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é inverter o sentido do nosso vetor. Então, se a gente tem um vetor indo de A até B, o oposto dele é o vetor que vai de B até A. A gente mantém o comprimento, mantém a direção e inverte apenas o sentido.
A norma de um vetor é o comprimento do segmento AB, onde o vetor U é o vetor AB. Ou seja, dado um vetor, eu vou tomar um segmento orientado que seja da classe de equipolência que ele representa, e eu vou definir a norma do vetor U como sendo o comprimento desse segmento orientado que representa o vetor U. Essa norma, a norma de U, é um número positivo denotada por... A gente vai denotar a norma do vetor U como sendo U entre duas barrinhas. Uma barrinha só significa um módulo, é o módulo de um número que a gente já conhece. Duas barrinhas é a norma do vetor, ou seja, é o comprimento desse vetor. Ok? Se um vetor tem norma 1, então esse vetor é chamado de vetor unitário. Então, U é chamado de vetor unitário. Ok? Então, pessoal, vamos relembrar aqui. Um vetor, a gente pode pensar num vetor como sendo uma seta no espaço. Duas setas que têm o mesmo comprimento, a mesma direção, ou seja, que são paralelas e possuem o mesmo sentido, ou seja, estão apontando para o mesmo lado, elas representam o mesmo vetor. Ok? E a gente diz a norma de um vetor, o vetor nulo é o vetor que tem comprimento zero, ou seja, ele é o vetor representado pelo segmento orientado nulo. O oposto de um vetor é um outro vetor que possui o mesmo comprimento, a mesma direção e o sentido oposto. Então, se o vetor U vai de A até B, o oposto vai de B até A. A norma do vetor é o comprimento da seta, e a gente diz que um vetor ele é unitário se a norma dele é 1. Beleza? Então agora a gente já sabe bem o que é um vetor. A gente vai falar agora de operações com vetores. Então, operações com vetores. Quais operações a gente vai falar? A gente vai aprender primeiramente a somar vetores. Então, vamos definir em V3, ou seja, no conjunto dos vetores, uma operação com propriedades semelhantes
a soma de números. Como a gente faz isso? Então, para isso, sejam U e V dois vetores quaisquer. Ok? Tome um ponto A. A gente vai definir a soma do vetor U com o vetor V. Como a gente faz isso? A gente vai tomar um ponto A qualquer. Pela proposição anterior, existe um ponto B, de modo que o vetor U seja igual a AB. Então, da proposição anterior, existe um ponto B tal que o vetor U seja igual ao vetor AB. Da mesma proposição, segue que existe um outro ponto C de modo que o vetor V vai ser igual ao vetor BC. Assim, definimos o vetor soma de U com V como sendo. Só um minuto, pessoal. Pronto, pessoal, desculpa. Então, a gente vai definir o vetor soma de U com V como sendo o vetor. Então, como sendo o vetor U mais V igual ao vetor AC. Ou seja, a soma do vetor AB com o vetor BC vai ser o vetor AC. Ok? Então, desenhisticamente, geometricamente, a gente tem esse esqueminha aqui. Então, a gente tem o vetor U de A até B, a gente tem o vetor V de B até C, então a soma desses vetores vai ser o vetor U mais V, que vai de A até C. Ok? Então, dados dois vetores, U e V, a soma de U com o oposto de V é chamada diferença
de U com V, ou de U e V. Isto é, a diferença de U e V a gente denota por U menos V, e ela é igual ao vetor U mais o vetor oposto de V, ou seja, o vetor menos V. Mas vocês lembram que eu disse que essa definição, a gente ia definir no espaço dos vetores uma operação com propriedades semelhantes à adição de números, ou seja, a soma de números. A gente acabou de definir aqui uma operação de soma dentro desse conjunto. Mas quais serão as propriedades que essa soma tem? Então, quais são essas propriedades semelhantes? Propriedades da soma de vetores. Então, sejam U, V e W, três vetores quaisquer. Então a gente está tomando três vetores quaisquer. A gente tem o seguinte: a propriedade A1, ou seja, a primeira propriedade da adição, ela vai dizer para a gente que se a gente somar U mais V e depois somar o vetor W, isso é igual a gente somar U com o vetor V mais W. Ou seja, o que essa primeira propriedade diz para a gente? Que a ordem com que você faz as somas não importa. Então você pode somar primeiro U mais V e depois somar W, ou você pode somar U direto com a soma de V mais W e isso vai dar a mesma coisa. Então a ordem com que você faz as contas não influencia. A segunda propriedade da adição, a propriedade A2, ela diz para a gente que a soma de U com V é igual à soma de V com U. Então, o que ela está dizendo para a gente, essa propriedade, é que você pode... A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, você somar U com V e você somar V com U, vai dar sempre a mesma coisa, não importa. Além disso, a gente tem uma outra propriedade que vai dizer para a gente o seguinte: o vetor nulo, ou seja, zero, seta, é o único vetor tal que U mais zero, ou seja, mais o vetor nulo, é igual ao vetor nulo mais U, que é igual ao próprio U. Isso para todo vetor U. O que essa propriedade 3 está dizendo para a gente? Que o vetor nulo, ele faz aqui o papel do zero no conjunto dos números reais. Ou seja, você pode somar por zero, que não vai mudar em nada. Aqui é a mesma coisa, você pode somar o vetor nulo num outro vetor, que não vai mudar absolutamente nada. E a última propriedade, a propriedade A4 da soma, ela vai dizer para a gente que, dado o vetor oposto é o único vetor tal que U mais
menos U seja igual ao vetor nulo. Ou seja, dado um vetor qualquer, se você somar o oposto desse vetor a ele, então você vai ter o vetor nulo. Tá bom? Aqui então, o vetor oposto, ele faz o papel de menos. Se você tem um número x, o número menos x é o oposto desse número. Então significa que x mais menos x é zero. Aqui o vetor oposto faz esse papel. Ok? Uma propriedade interessante aqui, turma, é a seguinte. Seja o vetor AB e V o vetor AD. Então, seja C o ponto tal que... Então, pessoal, se a gente tem dois vetores, a gente tem que U mais V é um vetor também. Também é um vetor. Logo, daquela proposição anterior, existe um ponto C tal que... Então, se eu tenho um vetor, vai existir um ponto C tal que o vetor U mais V seja igual ao vetor AC. Então, dado um ponto de origem, nesse caso o ponto A, e dado um vetor, nesse caso o vetor U mais V, vai existir um ponto C, tal que o vetor U mais V é igual ao vetor AC. Nesse caso, assim, os pontos A, B, C e D formam um paralelogramo cujas diagonais são exatamente os vetores U mais V e U menos V. Ok, pessoal? Então, isso aqui é uma outra interpretação geométrica interessante. Se você tem os vetores U e V, então, como sendo os vetores AB e AD, então U mais V é um vetor AC e a gente tem que A, B, C, D formam um paralelogramo. As diagonais desse paralelogramo são exatamente os vetores U mais V e U menos V. É uma propriedade geométrica interessante também, que a gente tem aqui envolvendo vetores. Ok? Um exercício que eu vou deixar aqui, eu recomendo fortemente que todos façam, é o seguinte: exercício
mostre que se U mais X é igual a U mais Y, então X é igual a Y. O que esse exercício está pedindo para vocês mostrarem? Que eu posso, se eu tenho que U mais X é igual a U mais Y, eu posso cortar o U dos dois lados e concluir que o X é igual ao Y. Tá bom? Esse aqui é um exercício interessante que eu sugiro que vocês façam. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar na próxima aula. Beleza? Agora vamos para um exercício. Vamos praticar um pouco essa soma de vetores. Então, exemplo. O que a gente vai falar aqui? Vai fazer aqui. Determine a soma dos vetores indicados em cada figura sabendo que os hexágonos são regulares. Em quais figuras? Bem, em duas delas. A primeira é essa aqui. Então, a gente quer calcular a soma dos vetores que foram indicados aqui nessa figura, sabendo que o hexágono A, B, C, D e F é um hexágono regular. Ou seja, quais vetores estão indicados na figura? A gente tem o vetor AO, então a gente quer calcular a soma do vetor AO mais o vetor FO mais o vetor DC. Então, a gente quer calcular a soma desses três vetores, que são os vetores indicados aqui na figura. E a gente sabe que essa figura ela é um hexágono regular. Então, a gente vai utilizar as propriedades da adição de vetores. A segunda propriedade mostra para a gente que a gente pode trocar a ordem dos vetores. Então, em vez de somar AO com FO, eu vou somar FO com AO. Então, eu vou trocar a ordem dos vetores. E o que mais eu vou utilizar aqui agora? Eu já utilizei aqui a propriedade, agora eu vou observar o seguinte. Como esse cara é um hexágono regular, eu tenho que esse vetor AO, ele é igual ao vetor OD. Então, de fato, esses dois vetores, o vetor AO e o vetor OD, eles estão sobre a mesma reta, portanto, eles possuem a mesma direção. É fácil ver que eles estão apontando para o mesmo lado, então eles possuem o mesmo sentido. E, além disso, como o hexágono é regular, eles têm o mesmo comprimento. Logo, eu posso trocar o vetor AO pelo vetor OD. Trocar não, eu posso substituir, porque eles são o mesmo vetor. E agora eu utilizo as propriedades da soma. FO mais OD é o vetor FD. FD mais DC é o vetor FC. E com isso a gente sabe que a soma desses três vetores, AO mais FO mais DC, vai ser exatamente o vetor DC, FC, desculpe. Beleza?
Então, o vetor resultante aqui é o vetor FC. Vamos para um outro exemplo. Vamos considerar agora a seguinte figura. Vamos considerar agora essa figura aqui. Nesse caso, a gente quer somar os vetores. Deixa eu trocar aqui. Nesse caso, a gente vai somar os vetores O, E, mais. Então, o OE é esse cara aqui, mais o EF, mais o FA, mais o vetor AB, mais o vetor BC, mais o vetor CD, mais o vetor DE, mais o vetor OC. Então, a gente vai estar fazendo a soma desses 8 vetores. Beleza? Novamente, a gente vai utilizar as propriedades da adição, da soma de vetores, e a gente vai utilizar o fato desse cara ser um hexágono regular. Então, vamos começar fazendo as somas. Pela primeira propriedade da soma de vetores, eu posso somar em qualquer ordem que eu quiser. Então, eu vou somar E com F. Então, aqui eu tenho o vetor OE mais o vetor E com F dá EA. Eu vou somar agora os vetores. Então, esses dois... Deixa eu mudar aqui. Então, aqui eu tenho o vetor OE mais... Eu vou juntar esses dois aqui e eles vão virar o vetor EA. Mais o vetor AB com o vetor BC vai dar o vetor AC. Mais o vetor CD com o vetor DE vai dar o vetor CE, mais o vetor OC. Aqui então eu estou juntando e somando esses dois. Aqui eu estou somando esses dois e aqui eu estou somando esses dois. Ok? Então agora eu tenho meu vetor OE mais EA mais AC vai dar o vetor EC mais CE mais OC. O vetor EC com o vetor CE vai dar o vetor EE. Então aqui eu tenho OE mais EE mais OC. O vetor OE com o vetor EE dá o próprio vetor OE. De fato, esse cara aqui é o vetor nulo, e a gente sabe que o vetor nulo mais qualquer vetor é o vetor inicial. Então a gente tem OE mais OC. E agora a gente volta lá em cima na nossa figura. Vamos observar o seguinte, pessoal. O vetor OE, ele é paralelo ao vetor CD. Eles possuem o mesmo sentido, eles estão apontando para o mesmo lado, e eles possuem o mesmo comprimento, porque aqui a gente tem um hexágono regular. Então eles são o mesmo vetor. O vetor OE e o vetor CD são o mesmo vetor. Então aqui a gente pode trocar pelo vetor CD mais o vetor OC. Pela propriedade 2 da adição de vetores, a gente tem que esse cara aqui é o vetor OC
mais o vetor CD. E isso vai dar para a gente o vetor OD. Então, a soma de todos esses vetores é igual ao vetor OD. Beleza, pessoal? Aqui a gente vai aplicando sucessivamente aquelas propriedades da soma de vetores. Ok? E, por último, na aula de hoje, a gente vai ver mais uma operação de vetores, que é a multiplicação por escalar. Então, seja alfa um número real. E U um vetor qualquer. A gente vai definir o produto escalar ou a multiplicação de alfa e U como sendo um vetor. Mas qual vetor? O vetor AU dado por... Então, dado o número real e um vetor, a gente vai definir a multiplicação desse número real pelo vetor como sendo um novo vetor, denotado por alfa U. Mas para a gente definir esse vetor alfa U, a gente precisa dizer qual que é a direção, o sentido e o comprimento desse vetor. Então, o vetor alfa U, se alfa for 0 ou U for o vetor nulo, então alfa U é o vetor nulo. Então, se você multiplicar um vetor por 0, você vai ter o vetor nulo. E se você multiplicar o vetor nulo por qualquer número, você vai continuar tendo o vetor nulo. Porém, se alfa é diferente de 0 e U é diferente do vetor nulo, então a gente vai, nesse caso, definir a direção, o sentido e o comprimento ou a norma do vetor. Então, primeiramente, a direção, a gente tem que AU possui a mesma direção de U. Além disso, alfa U possui o mesmo sentido de U se alfa for positivo e o sentido contrário se alfa for negativo. Ou seja, o vetor U e o vetor alfa de U vão estar apontando para o mesmo lado se alfa for positivo, mas se alfa for negativo, então o vetor alfa de U vai estar apontando para o lado contrário ao do vetor U. A gente já sabe a direção, a gente já sabe o sentido, a gente precisa saber só o comprimento, ou seja, a norma do vetor. Então a gente vai definir a norma do vetor alfa U como sendo o módulo de alfa, esse aqui é o módulo de números reais, vezes a norma de U. Assim, pessoal, se alfa é diferente de 0 e U é diferente do vetor nulo, então a gente definiu aqui agora a direção, o sentido e a norma do vetor alfa de U, ou seja, o vetor alfa de U está bem definido aqui agora.
Beleza? Esse vetor alfa de 1, ele é chamado de produto escalar. Produto escalar de alfa e U. Produto escalar de alfa e U. Essa seta aqui ficou horrorosa. Não que as outras tenham ficado boas, mas essa ficou particularmente ruim. Ok? Geometricamente, pessoal, a gente tem o seguinte. Dado um vetor U, se a gente multiplica esse vetor U por 2, então a gente vai obter um novo vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido e cujo comprimento é 2 vezes maior. Se a gente multiplica esse vetor por menos 2, então a gente vai ter um vetor que tem a mesma direção, ou seja, que é paralelo, possui o sentido contrário, porque a gente está multiplicando por um número negativo, ou seja, a seta está apontando para o outro lado, e o comprimento é 2 vezes maior. O comprimento é o módulo de 2, que é 2. E se a gente multiplica o por meio, então a gente vai ter um vetorzinho menor, que é paralelo, possui o mesmo sentido, mas que possui só metade do comprimento. Beleza? Então, a multiplicação por escalar, pessoal, nada mais é do que puxar e encolher o nosso vetor. Então, quando a gente multiplica por um escalar, a gente está puxando ele, a gente está esticando ou encolhendo o nosso vetor. E quando a gente multiplica por um número negativo, a gente está também invertendo o sentido do nosso vetor. Ok? Então, só como notação, se B é um número real diferente de zero, então a gente vai definir o vetor U dividido por beta, ou seja, a divisão do vetor por um número real, como sendo o produto escalar de 1 sobre beta por U. Ou seja, dividir por beta é multiplicar por 1 sobre beta. Ok? Se a gente tem, se V é um vetor não nulo, então a norma de V é diferente de zero. Logo, se a gente tem a norma de V é um número diferente de zero, a gente pode dividir V pela norma de V. Então, o vetor V dividido pela norma está bem definido. O que significa estar bem definido? Significa que faz sentido. Eu posso dividir pela norma de V porque V não é o vetor nulo. Ele é unitário. Então, se a gente calcular a norma desse vetor, esse cara vai ter norma 1. Então, ele é unitário e ele vai ser chamado de versor
de V. Ok? Então, o versor de um vetor V não nulo é o vetor que a gente obtém quando divide V pela norma de V. O versor, ele é um vetor que possui a mesma direção, o mesmo sentido e norma 1. Ou seja, ele é um vetor unitário na mesma direção e no mesmo sentido do vetor original V. Beleza? Por fim, a gente tem também propriedades do produto escalar. Produto de alfa por U. Então, sejam alfa e beta números reais e U e V vetores. Temos que, do mesmo jeito que a que a soma de vetores possui algumas propriedades, a multiplicação de um vetor por um número também vai possuir algumas propriedades. Então, elas serão 4 propriedades: M1, M2, M de multiplicação, M3 e M4. E o que elas vão dizer para a gente? A primeira propriedade diz que, se você pegar a alfa e multiplicar pelo vetor U mais V, esse cara aqui é igual a alfa de U mais alfa de V. Ou seja, você pode pegar esse alfa e fazer um chuveirinho aqui dentro, fazer uma distributiva, que a gente chama. Além disso, se a gente tiver o contrário, se a gente estiver somando alfa e beta e multiplicando V, esse cara vai ser alfa U mais beta U. Além disso, 1 vezes U é igual a 1. Então, se você pegar qualquer vetor e multiplicar por 1, você tem o próprio vetor. E, se você pegar alfa e multiplicar pelo vetor beta U, isso aqui vai ser igual a alfa beta vezes 1, que é igual a beta de alfa U. Ou seja, se você estiver multiplicando um vetor por 2 números, então você pode multiplicar primeiro por alfa, depois por beta, ou você pode multiplicar primeiro por beta, depois por alfa, ou você pode multiplicar direto pelo produto de alfa e beta. Ok? Então, a multiplicação, pessoal, de vetores por números possuem essas 4 propriedades. Aqui só uma observação. O espaço V3 com a operação de soma que a gente definiu e essa operação de multiplicação, ele é um exemplo de espaço vetorial. Real, que vocês verão em álgebra linear. Okay? Então, o primeiro exemplo de espaço vetorial que vocês têm é esse aqui, o conjunto dos vetores com a operação de soma e de multiplicação por escalar, que a gente viu agora. Beleza? Então, para encerrar nossa aula de hoje, vamos para um último exemplo.
último exemplo, e é para a gente determine o ponto X sabendo que A, B, C, D, E, F é um hexágono regular, e o vetor Cx vai ser igual a menos 3U mais 2V mais 3W dividido por 2. Onde quem é o V e W? O V e W vão ser esses vetores aqui. O V e W são esses vetores aqui. Então a gente sabe que Cx ele é 3U, ou seja, 3 vezes esse vetorzinho, mais 2V, 2 vezes esse vetor, mais 3W sobre 2, ou seja, esse vetor W aqui vezes 3 meios. Beleza? Então, como que a gente faz? Vamos resolver esse exercício. Temos que o vetor Cx é igual a menos 3U mais 2V mais 3W sobre 2. Ok? Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo 3U mais 3W sobre 2 mais 2V. Esse 2. O que eu fiz aqui, então, eu toquei esse cara e esse de lugar. Eu posso fazer isso por causa daquela propriedade da adição que a gente viu lá em cima. Agora eu vou colocar um 3 em evidência aqui. Então a gente tem 3 que multiplica menos U mais W sobre 2 mais 2V. Beleza? Aqui agora, pessoal, vamos observar o seguinte. O U, ele é o vetor que vem desse ponto aqui, eu vou chamar ele de ponto P, até C. E o W, ele vem de E até A. Esse ponto aqui no meio, eu vou chamar de ponto Q. Ok? Então, a gente tem que menos, se U é o vetor PC, então aqui a gente tem que U é o vetor PC. Então, menos U é o vetor CP. Mais o W é o vetor EA. Metade dele, então, vai ser o vetor EQ, que possui a mesma direção, ele está na mesma reta, possui o mesmo sentido, eles estão apontando para o mesmo lado, só que o comprimento dele é metade do comprimento do vetor EA. Então, esse cara aqui é EQ. Mais 2 vezes o vetor V é o vetor OD. Ok, pessoal? Então, agora aqui a gente observa o seguinte. O vetor CP é o vetor que vem daqui para cá. Esse vetor ele é igual ao vetor QF, porque eles são paralelos, eles têm o mesmo sentido, esse vem de C para P, esse vem de Q para F, então as setas apontam para o mesmo lado, e eles têm o mesmo comprimento, porque esse cara tem o mesmo comprimento desse cara aqui, uma vez que o nosso hexágono é regular. Então, o vetor
CP é igual ao vetor QF. Então, esse cara aqui é o vetor QF mais o vetor EQ, mais 2 vezes o vetor OD. Ok? Então, novamente, eu estou trocando o vetor CP pelo vetor QF. Eles são iguais porque o hexágono é regular. Aqui agora eu posso trocar a ordem, então eu tenho EQ mais QF mais 2OD. Só que EQ mais QF é o vetor EF. Aqui, pessoal, 3 vezes o vetor EF é igual ao vetor EF mais 2 vezes o vetor EF mais 2 vezes o vetor OD. Eu vou colocar o 2 em evidência aqui, então eu tenho EF mais 2 vezes o vetor EF mais OD. Vamos voltar aqui para a nossa figura, pessoal. O vetor EF, ele é paralelo ao vetor DO, possui o mesmo sentido e o mesmo comprimento, porque esse cara aqui é um hexágono regular. Então eu tenho aqui esse vetor aqui, tem o mesmo comprimento desse aqui, e como a gente está indo de E para F, então aqui a gente vem de D para O. Então EF é igual a DO. Então aqui EF mais 2 vezes o vetor DO mais OD. Então tenho EF mais 2 vezes o vetor DD. Esse cara aqui é o vetor nulo. 2 vezes o vetor nulo é o vetor nulo. Então o que a gente tem aqui é o vetor EF mais o vetor nulo. Qualquer vetor somado com o vetor nulo dá o próprio vetor. Então aqui a gente tem EF. Então a gente tem que CX é igual ao vetor EF. Vamos observar aqui, pessoal. O vetor EF é esse vetor aqui, em vermelho. Esse aqui é o vetor EF. Se a gente pegar esse vetor EF e trazer ele aqui para ter origem no C, ele vai ser o vetor CB. Então, se a gente traz o vetor EF e coloca a origem dele no ponto C, a gente vai ter o vetor CB. Então, EF é igual a CB. Se CX é igual a CB, então a gente tem dois vetores, a gente tem o mesmo vetor, ele tem origem no mesmo ponto, então a extremidade tem que ser igual. Logo, X é igual ao ponto B. Então, se a gente tem o mesmo vetor com origem no mesmo ponto, a extremidade tem que ser igual. Então, se CX é igual a CB, X é igual a B. E com isso a gente termina o exercício e o nosso exemplo, pessoal. Tudo bem? Então, isso é o que eu tinha preparado para a aula de hoje. Qualquer dúvida, a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Bons estudos para todos, pessoal. Tenham um bom dia.